foto do hotel, maravilhoso, tal, não sei o quê. Aí você chega na avaliação, banheiro sujo. Acabou. Falar com o público certo, no lugar certo, e a gente tem mais meios pra gente conseguir fazer isso. Quando a gente fala de alcance, normalmente a gente tem aquela visão de algo generalista, né? Eu preciso impactar o maior número de pessoas a qualquer custo, independente de qualquer coisa. Eu tenho um pouco de medo, e eu sou bem sincera nesse medo, porque a gente tá otimizando muitas coisas, e aí, será que vai acabar esse cargo de mídia? Estamos estreando o Performance Talks, um novo podcast da Display focado em performance. Então a gente vai falar de assuntos, novidades, e hoje a gente estreia com um timaço da Display, né? Que são Gabriel e Thiago. Gabriel é gerente de Mid BI aqui na Display e o Thiago, coordenador de Customer Success, que faz todo atendimento aos nossos clientes. Bem-vindos. Obrigado, Muito Isa. obrigado, Isa. Então, gente, acho que hoje a gente tá muito antenado nessa questão de performance, né? A gente fala bastante de alcance, a gente fala bastante de novidades e principalmente como que tá a mídia digital hoje, né? Porque a gente vem numa transformação digital e eu queria ouvir um pouquinho de vocês o cenário atual. Como que estamos? Então, Isa, hoje a gente vê muitos formatos novos surgindo. Acho que a gente vê uma granularização, uma necessidade maior da gente falar com o público certo, no lugar certo, e a gente tem mais meios para a gente conseguir fazer isso. Tá? Acho que é um pouco do que eu vejo, além de muita inovação, né? Que a gente vem vendo nos últimos anos. Sim, eu acho que o maior desafio também é entender onde falar e como comunicar, né? A gente, como está muito no dia a dia com o cliente, a gente percebe que às vezes eles mandam a mesma peça, mesma comunicação para diversos tipos de canais de mídia bem semelhantes, assim, a gente tem que editar, falar, não, tem que repensar a comunicação, então acho que também é um desafio, como tem muita novidade, adequar a linguagem, a comunicação para esse canal também. E hoje se fala muito do alcance qualificado, né? Então, queria entender como que a gente traz esse alcance qualificado, né? E hoje na Display, como que a gente trabalha essas campanhas para entender como chegar nesse usuário, né? Isso é uma pergunta muito legal. Porque quando a gente fala de alcance, normalmente a gente tem aquela visão de algo generalista, né? Eu preciso impactar o maior número de pessoas a qualquer custo, independente de qualquer coisa. E quando a gente vira essa chavinha para o alcance qualificado, a gente entende que a gente ainda assim consegue alcançar o maior número de pessoas possíveis, mas dentro do meu nicho, dentro do meu segmento. Isso faz com que a gente tenha economia de campanha, isso faz com que a gente fale com o público certo no momento que ele está mais suscetível. Então a gente tem algumas vantagens ali nesse topo de funil com essa qualificação, com a segmentação mais granular. E isso também entra muito na parte de repensar o que é comunicado e como é comunicado, porque tem estudos que falam que cerca de 80% de um sucesso de uma campanha é se o criativo é bom. Mas o que é um criativo bom, né? O que é um vídeo, uma peça publicitária boa? É se ela comunica adequadamente com o público ali impactado. Então tem que pensar no canal, no target e também na peça em si publicitária, né? Então tem como pensar em todo esse arcabouço, né, como completo. E a sua marca no fim, né? Porque quando a Exato. gente começa a analisar, a gente sabe que às vezes uma peça muito simples, que em determinado segmento não daria certo, em outros segmentos dá super certo, porque você tá falando com o seu público, né? Então, assim, é uma peça que comunica além de você, comunicar com o seu público da maneira correta, né? E aí, eu queria entender um pouquinho, hoje a gente maximiza muito, né, as nossas campanhas, não só pelo alcance, mas também para trazer conversões desejadas dos clientes, né? E eu queria entender como que a gente trabalha isso no mercado de prog, né? Falar de conversão em programática é um desafio sempre, né? Quando a gente fala, o usuário está muito mais em topo, meio de funil. Então, a gente tem que pensar em começar essa conversa, tanto na forma de se comunicar ali na peça, como também no target impactado, para continuar o lado B da conversa numa peça de performance, uma campanha de search. Então, é pensar nisso, né? Que é um complemento, né? A programática é um complemento que vai alimentar esse funil completo, então tem que pensar realmente toda esse arcabouço de uma forma bem estratégica. É legal você mencionar isso, porque, cara, a gente precisa falar com esse público, a gente precisa ter essa peça correta, mas a gente precisa gerar lembrança de marca. Sem a lembrança de marca, se o público ele não conhece a sua marca, lá do lado de performance, a campanha também não vai performar. Então a gente tem mídias que caminham
de maneira conjunta ali no dia a dia. E isso, a gente vê como esse combo é super importante, né? A gente fala bastante de funil, né? O funil foi falado durante anos, mas quando a gente olha no dia a dia, se você não trabalha o topo e o final de maneira eficaz, não vai ter eficiência, né? Então, eu acho muito legal trazer isso, porque eu trabalho com campanhas de performance, né? Eu trabalho com campanhas CPA, CPL, então, para quem não sabe, a Display tem todos esses produtos, CPA, CPL, a gente vende pelo resultado. Mas a gente precisa que o cliente tenha consciência de trabalhar as demais etapas do topo. E aí que entra como que eu chego em cada vertical, né? Eu queria até perguntar para o Gabriel, que é um especialista em mídia programática, e ele sabe qualificar para o final do funil. Então, trazendo um pouquinho como que a gente qualifica esse público. Isso também é um ponto muito legal. E aí eu vou puxar um pouquinho do que o Ti comentou aqui de peça, ele menciona ali algumas coisas que a gente tem que personalizar para o cliente, e eu acho que personalização é uma palavra que encaixa muito bem aqui. Dentro de uma mesma vertical, a gente pode ter clientes com realidades completamente diferentes. Então, uma segmentação para um cliente A não vai funcionar para um cliente B, uma peça para um cliente A não vai funcionar para o cliente B, e a gente precisa fazer um estudo, um entendimento desse perfil de público. E aí o Ti, que está aí do lado do cliente, ele consegue ver isso também e ver essas dores dentro de uma mesma vertical. Sim, e é muito importante, né, trabalhando em topo, meio de funil, a gente pensar em campanhas a médio e longo prazo, porque não só o nosso time, mas qualquer time de mídia vai entender e vai conseguir otimizar de forma estratégica, realmente. Não adianta a gente pontualmente trabalhar, tem que pensar a longo prazo, pensar em teste, pensar realmente em aprendizado, e demanda tempo, né? Um tempo ali razoável de 90 dias pelo menos. Então, pensar também nisso, né? Que tem que ter a tecnologia junto com a humanização, né? Com o olhar estratégico. E hoje a gente fala muito de uma tecnologia que são as segmentações avançadas. E aí, como que hoje na mídia programática a gente consegue encontrar essas segmentações avançadas, né? Porque hoje, quando a gente fala de performance, a gente tem segmentações, mas elas são mais limitadas, né? A gente trabalha ali com segmentações que a gente tem no mercado tradicional, mas quando a gente fala em programática, a gente avança, assim, exponencialmente, né? O número de segmentações que a gente tem. Com certeza. Assim, a gente tem infinitas possibilidades de segmentação. Eu vou contextualizar, acho, um pouquinho, e entrar um pouco mais no que eu acho mais interessante para o que a gente tem agora. Mas a gente tem audiências de terceiros agrupadas por interesses, nós temos segmentações contextuais, então, aonde aquele cara tá, o que ele tá vendo naquele momento vai ser correlacionado. E aí, entrando no avançado aqui, pegando esse termo que a Isa usou, a gente tem segmentações first party, então, onde a gente consegue coletar esses dados do usuário e entender qual é o interesse dele já personalizado para o seu site, para o seu segmento, e usar isso nas campanhas. E a gente também tem hoje um auxílio muito grande também de algumas IAs, né, que também colaboram com a segmentação. Então, eu queria até dar um exemplo aqui, né? Tipo, se a gente tiver um cliente, por exemplo, de financeiro, eu consigo segmentar, vou falar financeiro, mas vou dar um segmento mais específico. Empréstimo consignado. Eu consigo achar essas pessoas no third party. Consegue. Então, eu posso trabalhar essa audiência no third party, alcançar e mostrar ali meu banner, chegar o cara. E aí, como que eu trago essa parte para performance, que eu acho que é interessante? Eu acho que o principal ponto eu consigo comprar audiência, acho que do Serasa, né? Boa Vista, todos os esses parceiros financeiros a gente consegue realmente. E quando eu olho para a parte de conversão, eu consigo pegar esses caras bem no final. Consigo trabalhar com SMS, push e trazer o CPA, né? Então, realmente trazer ali um empréstimo, por exemplo, para o público qualificado. Então, a gente consegue trabalhar essas 2 etapas, 3 etapas, 5 etapas. Porque eu sempre brinco, o funil é 3, o funil é 5. Quantas etapas tem o funil, né? E eu acho que assim, a gente fala muito, né, de estratégia, e eu queria trazer um pouquinho da estratégia das segmentações, né? Hoje a gente trabalha com diversas segmentações, né? A programática trouxe a possibilidade de segmentações exponenciais, que hoje, em canais normais, mesmo em performance, a gente tem limitações, que a programática não tem. E aí eu queria entender, quais são essas segmentações? Cara, isso é incrível, né? Porque a programática, ela traz um universo gigantesco de Uma gama. possibilidades de segmentações. Vou citar algumas aqui, que são as principais que a gente trabalha, mas a gente trabalha com audiências third party, que são audiências coletadas por terceiros, que são especializados nisso.
Então, a gente consegue entender quais são os interesses desses caras pautados no comportamento de navegação deles, né? Então, por exemplo, você mencionou empréstimo consignado, a gente tem se eu acesso alguns portais, eu acesso finanças, eu busco ativamente por esse tema, obrigatoriamente eu sou uma pessoa interessada em empréstimos. Então essas empresas elas fazem essa coleta. Aí a gente já pode entrar para um outro universo, que a gente tem entregas contextuais. Então eu vou aparecer para o meu cliente, para o meu usuário, naquele momento em que ele estiver lendo uma notícia de finanças, porque eu estou oferecendo para ele um empréstimo. Então também tem uma condição ali de estado, da onde ele está naquele momento. A gente tem as audiências first party, então são audiências proprietárias. A gente consegue trabalhar e se aprofundar um pouco mais nelas com DMPs, mas basicamente eu tenho meu site, eu coleto aquele usuário, eu sei que ele acessou o meu site e eu tenho uma maneira de entender o que esse cara faz, né, com uma instalação de uma tag. Essas são boas, né, para converter, para engajar. E aí deixa perfeito para chegar para mim, né? Trabalhar no CPA, no CPL, no CPI, as campanhas, né? Quando a gente fala dessas métricas, a gente fala de conversão, né? Efetivamente. Então, a mídia programática, o que aqui o Gabriel tá falando, é assim, como que a gente aquece esse público para trazer a conversão? E aí eu queria até um exemplo, assim, acho que o Ti trabalha diretamente com o cliente, então acho que trazer esse exemplo, assim, de um cliente que funcionou super isso, assim, de trabalhar topo e trabalhar final, que ele trabalhou na Bom Display. gancho, Isa. Até falando, né, o que é performance, a CPA, CPL. A gente fala de CPA, que é o custo por aquisição, né, então a gente vai ali trazer a aquisição desse usuário, né, de uma forma ali pautada pelo custo desse trabalho, né, de fazer esse usuário via converter. Então a gente trabalha falando de eventos, né, clientes de eventos, são clientes que a gente faz muito isso, né, o CPL também, que é o custo por lead, que é a pessoa que ali se fez um cadastro, ela vai voltar ali em algum momento ou ir no evento, então a gente faz a aquisição desses usuários. E falando de vertical, né, de um cliente, como eu falei, evento bomba aqui, né, Display nesse sentido, a gente trabalha o funil, que é as etapas, né, desse cliente de forma bem completa. Então a gente vai ali bombardear ele de visibilidade de anúncios, né, em diversos canais. Depois a gente vai ali fomentar pelo first plugin, que é o primeiro impacto que o Gabriel falou, reimpactar esse usuário, ele vai ali ser perseguido, aquele criativo que as pessoas não gostam, né, ser seguidas ali todo dia, mas a gente faz um pouquinho com a frequência saudável, obviamente, e depois a gente pega e converte esse usuário, né, quando a pessoa pesquisa em algum momento ali no dia a dia dela, ou quando ela está ali em algum site direcionado, no e-mail marketing também a gente trabalha esse tipo de conversão ali junto com a parte da Isa, né, de performance. Então, a gente trabalha do topo ao fundo mesmo para trazer esse usuário para um evento. Então, a gente tem muito essa expertise aqui há um bom tempo, então é bem legal. A gente tem já alguns anos de estrada aí. Não, e puxando o gancho do Thiago, já vou fazer meu jabá. Então, assim, a Display, ela trabalha o hub, né? Então, a gente trabalha o topo, né? O Biggs aqui, que é o Gabriel, ele trabalha com toda parte de topo de funil, que é alcance, awareness, e eu trabalho com a parte de consideração e conversão. Programática também é possível trabalhar consideração, acho que essa é a parte mais legal, né? A programática, ela trabalha todas as etapas, na verdade, ela não só trabalha awareness. Só que quando a gente fala em modelo de compra, hoje a programática, a possibilidade é através do CPM, que é o custo por 1000 impressões. Mas quando a gente fala de conversão, hoje é muito difícil a gente comprar canais por conversão. Mas aqui na Display, com a performance você consegue. Então você pode comprar por CPA, custo por aquisição desejada, CPI, custo por instalação, CPS, custo por sale, que é a custo por venda, né? Então, quando a gente fala de e-commerce, eu quero vender determinado produto, você só vai pagar se for faturado. Então, aqui a gente te entrega isso. E CPL, a gente trabalha por custo por lead, que pode ser um registro, pode ser dados dentro de alguma plataforma, site, ou até mesmo de um aplicativo. Então, a gente consegue trabalhar tudo isso trazendo performance e ampliando o seu alcance através de programática. Então, e aí até trazendo, né, o combão perfeito, eu sempre falo que é você trabalhar todas as etapas do funil através do nosso hub de mídia, que dá para trabalhar desde programática, native e performance, você pagando somente pelo seu resultado. Então, queria até agora trazer um pouco para o Ti, né, fiz meu jabá aqui, então eu queria
pensar assim, numa estratégia que deu certo, né? Eu fiz o jabá, mas eu quero trazer resultado. Qual é o resultado que a gente já teve, assim, que você viu com clientes nossos, que foi positivo, né? Fazer esse combo. Bom gancho, Isa. Então, falando aqui da parte, né, de sucesso de clientes, um bom case, né, e bom case, na verdade, é a Vertical Educação. A gente tem muita expertise em educação. E como é que a gente convence um pai, né, de fazer a matrícula do filho em um curso, vamos falar assim. A gente pega e coloca ali em mídia, né, digital, pode ser a DOH, que é Digital of Home, a gente coloca ali em telas diversas no meio da rua, em Uber, em táxi, e a gente vai ali bombardear esse usuário, né, para ele ser impactado. Comprados via programática. Feito, perfeito. A gente seta o target desse pai, e ele começa a ser ali, ele começa a ver essas mídias, né, de uma forma bem generalista ali. Depois a gente começa a aprofundar em YouTube, a gente cerca ele ali em CTV, que é Connect TV, como Netflix, Pluto TV. Depois a gente coloca ali no YouTube, a gente coloca ali em sites, aplicativos. Então a gente vai embedando, né, essa pessoa ali de diversos pontos de contato para depois fomentar no fundo de funil, né? Então a gente faz tudo isso para a pessoa pesquisar no Google ou, enfim, no e-mail marketing, ser impactada, a gente consegue fazer essa transição. E até mesmo o remarketing, né? A gente consegue trabalhar através do remarketing e trabalhar ali um push notification na hora que o cara tá realmente ali próximo, né? Entrou no site, a gente captou os dados dele, a gente consegue também, dependendo, mandar push e outros formatos. E, cara, eu acho que assim, hoje a gente trabalha muito a gente sempre trabalhou, né? Acho que desde que entrei no mercado digital, a gente sempre falou muito de funil. E hoje o funil é diferente do funil do passado, né? A gente olha pro funil e, cara, não é mais topo, meio e fundo, né? Quando a gente falava de awareness, consideração, conversão. A gente ainda usa essas definições para facilitar o entendimento. É um referencial. É um referencial, exato. Mas, assim, na minha visão, e eu queria entender a visão de vocês, não é uma coisa que hoje, passei pelo começo, cheguei no meio e tô no final. Então, assim, como que hoje a gente olha isso, né? Principalmente quando a gente fala de planejamento de mídia e fala de performance, a gente tem que olhar o todo, né? E como que esse todo é olhado, sabe? Eu acho que é difícil, às vezes, pro o cara que tá ali começando, é fundamental você saber essas etapas. Mas como que realmente é trabalhado? Eu acho que vocês que trabalham mais diretamente podiam dar essa... Isso é bem legal. Inclusive, dica de estratégia para você de funil. Só em programática, a gente consegue trabalhar com um alcance, que a gente mencionou, alcance qualificado, então vai ter um foco no maior número de usuários. Eu consigo trabalhar com foco em CTR, então eu quero que as pessoas vão para o meu site. A gente consegue trabalhar com uma otimização voltada para a conversão, que aí a gente começa a fomentar um pouco mais o fundo de funil, efetivamente. Então a gente vai ajudar, vai impactar essas pessoas no momento que ela está mais propensa, e aí a gente consegue finalizar com o marketing de performance. Além de mídias tradicionais, que a gente fala de Google, a gente tem e-mail, push, SMS, que a gente consegue trabalhar também aqui dentro de casa. Eu acho que é bem legal porque, tipo, quando a gente olha o usuário, ele tá trafegando nesses lugares, né? Então, assim, ele pode estar agora, por exemplo, pode vir um desejo do nada que eu quero Coca-Cola. Mas esse desejo, tipo, eu vou buscar a conversão mais rápida possível, que talvez seja no Rappi, né? Vou pedir um Rappi Turbo. Mas quando eu olho de um produto que tem um tempo mais longo de compra, sei lá, um notebook, por exemplo, acho que notebook é uma coisa muito engraçada, né? No Brasil, a gente tem uma facilidade muito, muito fácil de comprar celular. Qualquer usuário, você vai, quero comprar um celular. Você vai nas marcas tradicionais, né? Que hoje é bem dividido ali entre Apple e Samsung. Mas quando todo mundo sabe comprar um celular. Tem hoje sites de conteúdo. Para quem não sabe, esses sites de conteúdo são sites que trabalham com performance, né? Então eles ganham para estar ali. Então eu acho que é super legal sempre pontuar isso. E esse cara, ele vai e fala, cara, eu consigo decidir esse celular, eu vou comprar ou X ou Y. Ele vai botar o preço, a grana que ele tem pra gastar e acabou. Mas quando a gente fala de notebook, a gente tem uma dificuldade muito grande. Porque a gente tem placa de vídeo, a gente tem processador, a gente tem muitas coisas que o usuário não sabe decidir, porque ele não sabe nem pra que uso ele vai ter. Então, assim, acho que quando a gente fala da mídia, né, a gente consegue, acho que até trazer
todo esse funil um aprendizado. Além de mostrar primeiro a marca, né? Eu acho que é muito isso. Cara, primeiro você tem que saber que existe essa marca de notebook. Aí depois vem um meio ali que você fala assim, tá, mas qual notebook? Será que eu vou querer para trabalhar? Eu vou jogar paciência? Eu vou abrir o Facebook? Eu vou jogar? Né? Então, hoje tem muito notebook gamer. Então, quando eu falo com gamer, pô, eu consigo segmentar para canais gamers. E aí, por fim, quando a gente fala de conteúdo, eu acho que tem a parte da conversão, que é, o cara ali explicar especificamente a spec do produto, né? Então, assim, na hora que você já tá decidido da marca, você vai entender especificação. E isso você consegue trabalhar com conteúdo dedicado, vídeo dedicado para aquele determinado notebook, por exemplo. Até puxando esse gancho, eu vi um estudo recente falando que aumentou muito o acesso ali de anúncios, né? Discord, Reddit, né? Canais de discussão, por exemplo, notebook, que é game, ou geeks, né? O pessoal mais que está inteirado desse tipo de conteúdo. Então, ele vai estar ali e para decidir, para debater um notebook, uma especificação. Então, como se apropriar, né, para também trazer conteúdos de performance. Então, a gente pode cada vez mais utilizar disso. Também no TikTok foi uma crescente também, né, nesse ano passado, junto com o Discord, como eu falei, junto com o Reddit, que é um fórum, né, de discussões. Então, fomentar isso, né, não só nos canais tradicionais de mídia, mas expandir e colocar além do óbvio, né? Exato, e esses canais, eles não conseguem muitas vezes uma remuneração ali no CPM, né? Porque é um conteúdo dedicado, né? Quando eu faço um vídeo ali no TikTok, às vezes o influenciador, ele é remunerado, né? Dependendo do tamanho do influenciador, muitos são remunerados, né? Por vídeo, né? Eu brinco combo stories, como não sei o quê. Mas assim, tem muito influenciador e tem muito produtor de conteúdo que é remunerado por CPA, né? Que é a conversão efetiva. Então, assim, muitas vezes eu sempre falo, né? É muito mais fácil você acreditar numa pessoa que é gente como a gente, né? Que é um cara ali que, tem uma vida que você ou deseja ter ou se assemelha, do que você acreditar em milhões de avaliações ou o próprio vídeo da marca dando todas as especificações do conteúdo, né? Então, tipo, você pega um vídeo assim na TV, você é impactado. Nossa, lançamento de TV e tal. E, cara, no fim do dia, beleza, é um lançamento de TV da Samsung. Mas, tá, será que ela é realmente boa? Se eu ver um vídeo do cara falando que é boa, eu vou confiar muito mais. Uma coisa muito engraçada que eu gosto de trazer também é o Booking. Eu acho isso muito legal. Você pode pegar foto do hotel, maravilhoso, tal, não sei o quê. Aí você chega na avaliação. Banheiro sujo. Acabou. Você não vai fechar. Então, assim, pra você ver o quanto uma pessoa real trazendo a opinião, você leva muito mais em consideração. Recentemente eu vi no X, né, o Twitter, enfim, um post, né, a pessoa ali comentando de um produto que, enfim, induzia a ter sono e comparando algo muito forte, um medicamento tarja preta. E assim, as pessoas viralizando ali, acreditando, e, tipo assim, era obviamente uma marca se promovendo por trás de um post orgânico. Então assim, também existe isso, né? Que a performance também se dá através, muitas vezes, disso, né? E no fim do dia, o cara pode me, às vezes, por exemplo, já passei por várias situações de tipo, putz, o cara tá falando de uma marca completamente X, mas se ela não tem awareness, eu não vou converter também. Porque eu não vou confiar. Beleza, o ser humano ali tá me falando, mas eu não, dependendo, principalmente em alto valor, eu não vou confiar e eu não vou comprar. Porque ela não tem um awareness de marca. Beleza, ela tá fazendo conteúdo perfeitamente, mas de marca eu não tenho lembrança, então aí eu vou tendenciar as marcas que eu tenho na minha lembrança, né? O que eu conheço, né? Então, acho que é basicamente um relacionamento. Eu preciso que você me conheça, eu preciso que você me considere, que você busque, que você saiba de mim, mas eu preciso de uma credibilidade no final para eu conseguir efetivar a compra. E não adianta fazer esse relacionamento uma vez, né? A manutenção tem que estar lá. É Porque a constante. gente sabe, Exatamente. relacionamento não dura sem manutenção, né? Tanto de amizade, amoroso. Então, acho que isso que é legal, né? Assim, no fim do dia, tudo se integra, né? Eu acho que quando a gente fala principalmente de marca, de conteúdo, a gente tem que pensar nessa integração. E hoje a gente tem uma integração de diversos canais que a gente consegue, por exemplo, entregar, né? Então, acho que isso é um dos caminhos. E aí, queria até trazer um case, assim, né? A gente tem algum case que vocês lembram? Fala, pô, eu acho que aqui a gente trabalhou essa integração legal. Tivemos um case recente de telecom, não tão recente, já é recorrente, né? Alguns meses, quase um ano aí, que a gente consegue ali trabalhar a parte de performance muito bem feita
e traz, né, ali uma recorrência com investimento elevado. A gente ali coloca tanto em criativos de push, display, também e-mail marketing, né, para trazer ali esse usuário ao momento de performance. Então é um cliente que está muito satisfeito e a gente está conseguindo ali estreitar bastante laço. Mas um ponto importante é que é um cliente muito grande, né? Então ele Exato. tem lembrança de marca, ele tem Perfeito. awareness. Então é um cara que ele já tá muito estabilizado, né? Principalmente aqui no Brasil. Então isso facilita 100% a nossa conversão, A né? credibilidade existe, né? Então a Exato, conversão é fácil, é uma consequência. A gente vai exato, só de trabalhar o canal para fomentar aquilo e trazer a conversão. exatamente. Então acho que o que é legal é que a gente vem. Eu brinco que nesses anos de mercado a gente vem em diversas evoluções. Mas no fim do dia, o arroz com feijão bem feito não tem erro. Com certeza. Cara, eu acho que muito se fala do futuro, muito se fala de inteligência artificial. Eu acho que quando a gente olha a inteligência artificial, ela já existia pra gente, né? Que trabalha com mídia, a gente sabe que ela já existia, até porque todas essas segmentações, otimizações em uma campanha de tanto de performance quanto de programática, em qualquer canal, ela é através da inteligência artificial. Sempre foi, né? Onde está o usuário? Isso era uma inteligência artificial que achava. A questão é que agora a inteligência artificial está acessível, né? Então, e eu queria saber como que hoje um mídia pode trabalhar com essa inteligência artificial para otimizar o dia a dia. Então, Isa, muito legal, porque a gente falou de personalização e acho que a IA hoje ela vira um grande aliado do mídia. O mídia muitas vezes ele tinha que ter um entendimento do cliente com a informação do briefing, na raça, né, tentativa e erro, Fé. É muita fé. E a gente tem hoje um aliado ali que hoje a gente consegue colocar e detalhar esse briefing, a gente consegue entender um pouco mais do público. Porque, por exemplo, eu tô de tênis verde, eu gosto de verde, mas eu gosto de comida. Então, eu não tô só olhando para um tênis. E a IA, ela consegue trazer essa percepção muito do não óbvio. Isso ajuda muito no dia a dia. Eu acho que, até te complementando, eu lembro, né, quando eu subi a campanha, eu tinha que olhar o site do cliente, ver as palavras que estavam ali escritas, entender qual palavra-chave eu ia ativar no Google. E aí agora não, bota o link lá, fala, ó, ChatGPT, me manda aí quais palavras são escritas e eu preciso de palavra-chave para Google, porque ele sabe o que eu vou fazer. Ele já define. Então, assim, o Perfeito. ganho de tempo, hoje, assim, é bizarro, bizarro. Eu lembro que para subir uma campanha do zero, a gente demorava pelo menos um dia, dois, dependendo do nível da campanha, a quantidade é uma semana, né? E hoje acho que com essa definição, o próprio Google, né, otimizou muita coisa. A gente tem novos formatos, né? Tipo Performance Max lá, é isso, né, que chama. E eu acho que, cara, já facilita muito. E agora eu acho que assim, a IA vem. Acho que tem dois momentos, né? E acho que o Ti pode complementar. Você tem a IA do uso próprio, mas tem a IA hoje já dentro das plataformas, né? Exatamente, Isa. E com certeza, eu acho que no viés do cliente, que eu trago muito esse olhar, né? É importante a gente pensar que o cliente ele vai receber, né, a campanha através de dashboard, de relatório, e como é que ele vai ler isso, né? Ele pode extrair os dados, subir num generativo, ChatGPT, DeepSeek, enfim, entender junto com outros dados dele, de outras plataformas internas, e olhar e estudar aquilo, né? Falar, olha, não, esse resultado da display, enfim, de onde quer que seja, somou aqui porque ele trouxe embasamento também que o chat pode trazer pra gente, né? Em termos de visão estratégica, em termos de conhecimento. Então, o futuro da performance vem muito nisso. Aliada muito à IA generativa, aliada à IA de uma forma estratégica, de forma como ela complementa aquilo, e no cliente vai se utilizar muito disso para trazer insights, para trazer análise, então ele vai olhar de uma forma muito mais inteligente para o resultado. E aí, o que vocês acham que é o futuro, né? Eu tenho um pouco de medo, sendo bem sincera. Mas eu falo, não sei vocês, mas eu falo, oi, tudo bem? Bom dia pro meu sim. chat, tá? Obrigado, Se depois tiver de toda a revolução das pergunta. máquinas, eu sempre falo, oi, tudo bem. Porque, né, pelo menos se ele em algum momento ali quiser voltar contra mim, pô, fui simpática, né? Então, mas assim, olhando pro futuro, né, eu acho que assim, eu tenho um pouco de medo e eu sou bem sincera nesse medo, porque, como eu disse, né, a gente tá otimizando muitas coisas e aí será que vai acabar esse cargo de mídia? Na minha opinião, não. Eu acho que o papel vai ser muito mais estratégico, Sim. né? Exato. Então, parar de ser operacional. E aí eu queria entender hoje como que você vê a sua vida já com o IA, né? Porque o Biggs aqui, o Gabriel, ele trabalha no dia a dia.
E o Thiago trabalha explicando com o cliente. Aí eu queria que vocês dessem um pouquinho de exemplo aí, né? De como que é isso, porque a gente tá no momento atual, mas o que vocês veem no futuro? Legal. Só um fun facts aqui, ela me chamou de Biggs, meu apelido é Bigode, tá? Ninguém me chama de Gabriel. Mas eu acho que é legal essa pergunta, porque no dia a dia a gente vê a gente já vê um começo do mídia sendo mais estratégico. A gente tem um ganho de agilidade incrível. Tem meses que a gente tem 150 campanhas ativas simultâneas com 7 analistas, né? E isso trabalhando num tempo saudável, né? Num tempo que a gente teria ali, alguns anos atrás, 50, 60, 70 campanhas. Então a gente consegue dobrar o nosso volume operacional. Então eu vejo no futuro essa questão estratégica e talvez uma unificação maior entre IA e plataforma. Hoje, a plataforma faz o quê? Ela tem a IA, ela otimiza de uma maneira literal, mas eu tenho que buscar uma informação fora. Talvez a gente vá ter essa união do mídia ser mais estratégico, mas num único lugar, e ter esse direcional da plataforma. Exato. E no gancho de CS, né, Customer Success, a gente trabalha muito com o cliente ali para levar sucesso. A gente vai atuar cada vez mais de forma estratégica e consultiva. Então, estudar os dados, levar para as plataformas generativas e trazer insights valiosos, não só para a campanha em si, mas para o negócio, né? Então, acho que é o complemento full ali que a gente pode trazer para o cliente de uma forma bem pontual e também holística. E eu vou fazer um oráculo aqui. A minha previsão é que a gente consiga integrar não só dados e entregas de programática, mas que a gente consiga atrelar dados de performance, né, que hoje a gente trabalha para e-mail, push, como se fosse programática. Então, hoje a gente já tem a programática, mas a gente vai conseguir trabalhar performance no CPA, CPI, através de inteligência artificial. Então, assim, esse é meu oráculo. Vamos ver se ele vai ocorrer nos próximos 5, 10 anos. Mas eu acho que isso vai acontecer, né? Então, eu acho que todo o mercado vai se transformar. Eu acho que a gente está num momento de transformação que a gente não tá vendo, né? Acho que isso é muito engraçado, né? Quando a gente tá vivendo transformações muito rápidas, a gente não vê. E a gente tá vivendo ela agora. Então, assim, a minha dica, né? Acho que pensando como mídia, que eu já fui, não sou mais, mas ainda acho que tem esse ponto em mim. Cara, acho que trabalhe estratégia, entenda o que que é estratégia. Não adianta falar, ai, o que que a plataforma faz? Claro, plataforma, a gente opera, a gente consegue ali, ela hoje é muito mais friendly, né, operar as plataformas. Então, assim, entenda a estratégia. Qual estratégia eu quero chegar? Como que eu vou chegar na minha conversão? Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Eu acho que a gente falou bastante de estratégia aqui, né, de segmentação, de como que a gente consegue trabalhar, mas no fim do dia, cara, se você não tem um pensamento racional de uma campanha, você não chega na conversão ou no resultado desejado, né? Então, claro, eu sempre falo de muito de conversão, porque eu vou defender a conversão sempre, mas no resultado desejado, né? E pra finalizar, gostaria de agradecer a vocês, a presença de vocês. Acho que a gente já trabalha muitos anos junto, a gente já se conhece há muito tempo, então obrigada, Biggs, obrigada a ti. Palavras finais? Eu que agradeço, Isa. Foi muito legal conseguir conversar aqui, compartilhar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia com você. Então, agradecer aqui o convite também. Se alguém quiser me seguir na rede social, no meu Instagram é Gabriel H. Simão. A gente tem alguns conteúdos lá também de educação. Fique à vontade. Perfeito. Muito obrigado, Isa. Foi ótimo o bate-papo. Eu tô como o Thiago Soares, THY. E, enfim, realmente eu acho que a reflexão, né, que ficou a pensamento crítico. Vamos trabalhar cada vez mais nisso para evoluir junto à IA, junto à tecnologia. Então foi muito legal conversar com você. Seguem a Display, @display.programática, que a gente vai trazer muito conteúdo. E comentem, tudo que vocês quiserem que a gente traga de assunto, a gente vai trazer nesse novo podcast que a gente está lançando. Muito obrigada!